Muito bem. Perda do senso de humor. A capacidade para manter o senso de humor nas mais variadas oportunidades resulta do amadurecimento psicológico, propiciador da aquisição de valores relevantes para o perfeito equilíbrio existencial. Poder encarar as situações vexatórias sem revolta nem autocompaixão, considerando os fenômenos naturais do processo evolutivo, identificar-se humano e passivo de todas as ocorrências, aceitar com bom humor os acontecimentos inusitados e permitir-se sorrir de si mesmo, dos equívocos cometidos e dispondo-se a repará-los, constituem conquistas do alto amor. Esse é um fato interessante. Eu e com minha esposa, muitas vezes eu dou risada das minhas gafes, dos gafes que a gente acaba cometendo, né? O amor, no seu elenco imenso de expressões, sustenta o senso de humor, facultando ao indivíduo possibilidades enriquecedoras, dentre as quais a alegria da vida, como quer que esta se apresente, a compreensão das falhas alheias e próprias, compreender as próprias falhas, a coragem de repetir as experiências fracassadas até alcançar o êxito e, sobretudo, o preenchimento dos espaços íntimos com realizações edificantes. A perda do senso de humor, entre outras causas, resulta do estresse e da amargura, do desgaste das emoções e do vazio existencial, colimando em condutas pessimistas, caracterizada pela revolta sistemática, a agressividade diante de qualquer incidente ou pelo desânimo, pelo desinteresse em torno das ocorrências. Nós não vamos, de forma alguma, sentirmos pessoas perfeitas. Daí as possibilidades dos erros e das gafes. Não é? Descaracterizam-se, então, os valores perante si mesmo e as aspirações cedem lugar à acomodação rebelde, conspirando contra as estruturas íntimas. O senso de humor estimula ao prosseguimento dos objetivos, vencendo dificuldades e obstáculos com o otimismo de quem confia em si, nas próprias possibilidades e na capacidade de renovar-se para não estacionar. Trata-se de um parâmetro para aquilatar-se à condição em que se encontra e as disponibilidades ao alcance para vencer. A criança, porque ainda não impregnada dos vícios sociais e das lutas mal sucedidas, expressa com naturalidade o seu senso de humor, de confiança nos adultos e nas coisas que a cercam. O discernimento advindo dos fatores domésticos e sociais altera-lhe essa faculdade espontânea, tomando-a às vezes dissimuladora, interesseira, hábil na forma de conduzir-se para agradar. É indispensável a aceitação do propósito de agradar-se também, desde que isso não decorra qualquer tipo de prejuízo para si ou para demais pessoas. É
indispensável a aceitação do propósito de agradar a si próprio. É fundamental que nós raciocinemos. Não é um egoísmo. Não é egoísmo. O idealista e o esteta, o santo e o artista, o poeta e todo homem de bem possuem apurado senso de humor que os motiva a insistir e a ambicionar, conseguir a meta que perseguem, alegrando-se no que realizam, e quando algo não corresponde às aspirações acalentadas ou resulta negativo, ao invés de perturbar-se ou lamentar ou desistir, aprendem com o erro um método que deve ser alterado, porque não os levou ao ponto estabelecido. Aqui nós vamos fazer um parênteses, já citamos isso, e vamos citar novamente. A experiência de Thomas Edison, o descobridor da lâmpada incandescente. Ele fez mais de 2.000 experiências antes de acertar uma, mas não desanimou. Eu aprendi que há 2.000 formas de não fazer a lâmpada incandescente. Ele errou 2.000. Consequentemente, ele aprendeu que essas 2.000 serviram de lição para não fazer novamente o mesmo erro. Mas não perdeu o ânimo, não é? Este senso de humor constitui riqueza íntima que se deve cultivar sob qualquer circunstância, rejubilando-se com ele e exteriorizando-se onde se esteja, a fim de melhorar os relacionamentos interpessoais, as realizações e favorecendo os resultados de todos os empreendimentos. A vida moderna, com as suas sofisticadas exigências, propicia muitos conflitos que podem ser evitados mediante a autoconsciência e a vivência do senso de humor. Isto é, a forma natural e positiva para encarar as ocorrências do cotidiano. Não se trata do humor que decorre do anedotário, não, da chalaça, da momice, dos relatos pejorativos e do sentido pífio, não, mas essa autêntica jovialidade para compreender-se e compreender aos demais, encarando a exigência com seriedade, mas sem carranca, com alegria, mas sem vulgaridade, emocionalmente receptivo às lições e complexidade dos processos da vida. A perda desse sentido de humor mergulha o indivíduo no fosso da autodestruição. É uma pena que a arquiteta conscientemente ou não, como fuga existencial ou capricho infantil de quem sente falta da mãe superprotetora, anteriormente encarregada de solucionar todos os problemas do filho, o que deu surgimento à insegurança, ao desequilíbrio, não lhe permitindo o desenvolvimento psicológico. O sistema educacional é uma coisa muito complexa que nós precisaríamos levar um pouquinho mais a sério esse estado de desenvolvimento da criatura humana.
nós não podemos subestimar as pessoas. Nem todas as pessoas possuem facilidade para determinados temas, determinados pontos, e, consequentemente, leva a isso a muitas pessoas ao desestímulo. Ah, você não sabe fazer isso, você nunca viu isso, você não consegue. Não é assim. Vamos com carinho, com amor, com atenção, tentar descobrir por que ele está tendo essa dificuldade, né? A aquisição, como a preservação do senso de humor, tornam-se essenciais para a vitória do homem sobre os conflitos modernos e o direcionamento para a conquista da plenitude. A pessoa carrega consigo os traumas da infância, as repressões que ele sofreu quando era mais jovem, mais novo, e muitas vezes a impaciência dos pais, não é? Levando a pessoa ao estado de insegurança, né? Então, é fundamental que a gente não venha a perder esse senso de humor e acreditar que nós vamos conseguir. Voltaremos.